João 8:31 e seguinte. Nós vamos ler esta passagem e depois farei menção de umas outras passagens que você vai anotando aí, e por fim nós concluiremos com o Evangelho de Lucas. Então, João 8:31, e tudo isso para meditarmos, refletirmos nesta noite sobre a verdadeira liberdade. Temos crise disso e precisamos estar consciente do que a palavra nos ensina com relação a especificamente esse assunto. João 8, a partir do versículo 31, na versão que eu tenho aqui em mãos, está ali inclusive projetado. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eles responderam: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Mais um. Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a graça do Teu Espírito Santo a nos orientar e a nos esclarecer as Tuas palavras, a Tua verdade ao nosso coração nesta noite. Nos ajuda a entender e aplicar essa verdade em nós, pela graça e pela ajuda do Teu Espírito Santo eu te peço. Amém. Amém. Pois bem, a partir deste texto, queremos meditar, como já mencionamos, sobre a verdadeira liberdade. Crer em Jesus, irmãos, não é tudo. Tem gente que fala: eu creio em Jesus. Crer em Jesus não é tudo, porque a Bíblia nos diz que até o diabo crê em Jesus. Então só crer não resolve a questão apresentada pela palavra. A gente lê em Tiago 2, versículo 19, você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem, Permanecer na palavra, nos ensinos, na orientação, naquilo que modela o nosso caráter, isso sim, aí sim é que somos discípulos de Jesus. O tornar discípulo implica em mais do que crer, é o exercício, é a modelagem da palavra em nosso caráter, na nossa vida, no nosso pensar, que vai nos elevar à condição de discípulo. Atitude essa que deve ser permanente. Esse processo progressivo de aprendizado e de aplicação da palavra, ele não para, ele tem que continuar, ele deve ser permanente nas nossas vidas. Conhecer a verdade gera libertação. Quando eu conheço a verdade, ela me liberta. É o que o texto está nos falando. É o que o texto está nos ensinando. Ela nos liberta do quê? Do que devemos ser livres? Ela nos liberta do engano do pecado. Ela nos liberta da força do diabo. Obrigado, querido. É uma bênção. Valeu, Guilherme. Ela nos liberta da força do diabo. Ela nos liberta, a verdade nos liberta das frustrações humanas. Ela nos liberta dos maus que afligem a nossa alma. Há um processo de libertação. Quantas pessoas aprisionadas, acorrentadas, e o rosto denuncia, quando a verdade está posta para nos desvencilhar disso, quebrar esses grilhões, romper essas amarras, porque essa é a proposta da palavra, da verdade.
daquilo que Deus tem para nós. Jesus estava em diálogo, sendo interrogado por Pilatos, e Pilatos faz uma pergunta para Jesus: o que é a verdade? Uma incógnita, um questionamento, uma dúvida. E ele era um homem culto, conhecedor, e aí, quando ele faz esta pergunta, ele não está sendo retórico, a alma dele está sendo aberta naquele momento. Ele está querendo dizer: o que é a verdade? O que é a verdade? Mal sabia ele que ele estava ali de frente da verdade. Ele estava ali tete a tete ao alcance da verdade, porque Jesus se declara, se mostra: eu sou a verdade. Jesus é a verdade. É a verdade que ali aquele homem estava sedento de conhecer, e que na filosofia havia esse questionamento do que seria a verdade. Jesus se coloca dizendo: eu sou a verdade de Deus. Jesus é a verdade que liberta completamente o ser aprisionado. Então, estar prisioneiro ainda é desconhecer o potencial daquele que liberta, do Senhor Jesus. Ele liberta, Ele corta o laço, Ele rasga, Ele rompe os grilhões. Ele é a verdade. Ele se apresenta assim: eu sou a verdade é Jesus. Então essa informação, irmãos, que os ouvidos da gente se acomoda por ouvir mais de uma vez, e nós perdemos a grandeza do que ela expressa, do que essa informação expressa, do que essa informação, o que ela traduz pela nossa necessidade, por aquilo que eu preciso, por aquilo que é uma realidade presente na minha vida. Então, Jesus é a verdade. Jesus é a verdade. Mas um ponto atrelado e correlacionado é a liberdade. Se Jesus é a verdade, a gente também tem que pensar sobre a libertação, a liberdade. No que consiste ser livre? O que é ser livre? No que consiste isso? É uma pergunta, poderíamos afirmar que a liberdade é quando o homem é livre e as condições sobre as quais ele vive são de sua própria escolha? Quando as condições que ele está submetido, está sujeito à sua própria escolha, isso faz da pessoa, um homem, uma pessoa livre? Eu sou livre porque eu posso escolher o que eu quero. E porque eu posso escolher o que eu quero, então eu sou livre. A princípio, numa primeira colocação, esta afirmação pode parecer se mostrar como uma verdadeira definição de liberdade. Eu sou livre para fazer o que eu quero. Pois bem, então eu sou livre. E aí resume a definição de liberdade nisso: fazer o que eu acho que eu quero fazer, escolher as minhas escolhas. Isso é ter liberdade, isso é ser livre. Cuidado com essa afirmação, cuidado com esta suposta verdade, porque esse argumento é traiçoeiro. Quando fala isso, livre é a pessoa que tem a liberdade de escolher o que ela quer escolher. E então faz dela uma pessoa livre. Mas ter liberdade e usar dessa liberdade para se deixar escravizar, não é liberdade. Quando a pessoa tem liberdade, e quando ela faz uso da sua liberdade, gera escravidão, essa liberdade não é liberdade. Leva ela para o calabouço,
leva ela para a corrente, para o grilhão, se essa suposta liberdade encaminha a pessoa para isso. Então, o que é a verdadeira liberdade? A verdadeira liberdade, a autêntica liberdade, está expressa na Bíblia. Aquilo que estamos lendo. Se, pois, o Filho vos libertar, está no versículo 36, se, pois, o Filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. A liberdade está no Filho. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a gente chega à conclusão que a verdadeira liberdade, a liberdade genuína, ela está ligada, ela está conectada à imortalidade. Estar livre é estar conectado com a imortalidade. Se a liberdade gera a morte, não é liberdade. A liberdade, para ser liberdade, ela tem que gerar vida, ela tem que gerar imortalidade. E quem vive a verdade da liberdade, vive a realidade da vida. Quem vive a verdade da liberdade, na pureza, na inteireza, ela galgou o degrau de viver o que a vida propõe de ser vida. Então a vida só é alcançada a partir do momento que a liberdade verdadeira é experimentada. Percebe isso? Pois bem, nós estamos falando de Jesus, porque Ele é a verdade, Ele é a liberdade, porque Ele é a vida. É Ele que nos dá a vida. Então eu só posso dizer que eu sou livre se isso gerar vida em mim. Qualquer outra atitude, comportamento, ou enveredar por algum caminho, que ao fim dele não me gera vida, essa atitude de escolha não é essencialmente liberdade. Não é livre, porque essa suposta liberdade vai gerar morte. Efésios 2:1 a gente lê: Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Vida é a verdadeira liberdade, é sair de debaixo da condenação, é quebrar os grilhões do pecado. Percebe? Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Está impresso aqui dentro. Ele exala, ele extrapola o entendimento para a compreensão disso, não mais e não menos, mas disso, de uma verdade que liberta. E conhecereis a verdade, e ela traz liberdade. E é os dois conceitos que estamos trabalhando: a verdade e a liberdade. Lembrando que a liberdade verdadeira está atrelado à vida. Agora, quem não está munido disso, quem não vivencia esta experiência, está ainda na cegueira, está ainda na escuridão. A pessoa não se apercebe o seu quadro. Há uma cegueira material. É o que eles disseram no versículo 33. Eles responderam: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Percebe? O orgulho, a mentira, a cegueira, a escuridão, a não compreensão do cenário real. Quando eles fazem essa colocação, Jesus está abrindo o leque de uma verdade que muda destinos, e eles fecham esse leque, eles fecham a janela, eles trancam a porta, eles entram para dentro do calabouço, e vão dizer: nós somos descendência de Abraão.
e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Ele não admite o seu quadro, a pessoa não compreende o seu cenário, está imerso na escuridão, recusam a reconhecer a verdade. A história relata, eles sabiam. Quem não conhece a história do Egito, muito mais quem viveu a história. No Egito escravo fui, sim, sim, ó sim, no Egito escravo fui, já diz a canção. Como nunca fomos escravos? E depois, o Império Assírio os leva, faz deles escravos, subjugam eles. Nós estamos estudando isso na nossa escola bíblica. E você que não conhece, é convidado a conhecer, fazer parte da EBD, 9h da manhã, domingo que vem. Estamos vendo ali a história do povo, e é explícito, claro, eles foram escravos dos babilônios. Aliás, é o famoso cativeiro, 70 anos de subjugação, de aprisionamento, de abrir mão da sua liberdade. Eram servos, subvenientes ao Império Babilônico, depois o Império Grego. Aliás, esse momento aqui que está acontecendo, esse discurso, há um domínio lançado sobre a nação. O Império Romano domina o povo, eles não têm a liberdade, eles têm que pedir autorização para o Império Romano. Nunca fomos escravos de ninguém, não só foram, como estavam escravos, e aí não admite esta verdade, estão subjugados a um império, e assim, ainda assim, não admitem, ainda saem em contra-argumento. Somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Não admite a situação. O escravo é cego, o escravo não vê que ele é escravo, vive num quadro de acomodação, fica ali. Conhece aquela história da rã, que fizeram um experimento com ela, esquentaram uma água e jogaram uma rã dentro da água quente. Ao tocar na água, ela toma uma reação e salta para fora. Depois fizeram um segundo experimento, colocaram uma água em temperatura ambiente, normal, agradável, colocaram uma rã dentro, e aí botaram fogo debaixo da panela, e foi aquecendo, e quando a água começou a sair do desconforto, ela deu uma mexida ali, e acomodou, e a água foi esquentando um pouco mais, ela deu uma outra mexida ali, e foi aquecendo, morreu cozida, não percebeu o impacto, foi sorrateiro. Então, fica ali, cego, perdido na situação, e não reage, não toma atitude. Nós não somos escravos de ninguém. E aí vem a palavra da cegueira para esse povo. Da forma como politicamente eles estavam aprisionados e não viam esse cenário, não se apercebiam do que eles estavam submetidos, da mesma forma, queridos, espiritualmente, muita gente também não percebe que está aprisionado, que é servo, que é escravo, que está subjugado, e tem o mesmo comportamento, a mesma postura, a mesma atitude daquele povo ali. Não admite o quanto estava, ou ainda está escravo, o quanto está servo, o quanto está subjugado, não percebe, não enxerga, insensível para a percepção do aprisionamento
que está em curso, está instalado na vida, na mente, no coração, correntes, ouve-se o barulho de correntes, mas é de todos, menos da própria pessoa que está aprisionada. Jesus respondeu para essas pessoas: em verdade, eu digo a vocês, que todo aquele que comete pecado é escravo, está subjugado, é escravo do pecado. Então, não ouse querer contra-argumentar, porque há uma escravidão instalada. Você não percebe isso? A cegueira é tanta. Quem pode libertar desses grilhões de morte, de cegueira? Quem que pode tirar da insensibilidade, da não percepção? Quem que pode fazer esse processo, esse milagre de tirar da sepultura, depois de apodrecido, por 4 dias já fede, segundo as irmãs dele? Quem pode emitir um som de voz que atravessa as correntes da morte e traz audição, e traz vida, e que diz: vem para fora, vem para a luz? Quem pode fazer isso? Quem tem autoridade para fazer isso? Quem está capacitado para este trabalho, para esta proclamação e da efetivação desta verdade? Então, aqui é o problema, aqui é a abordagem da situação, aqui é nos colocar conhecedores deste cenário, da percepção disso, por estudo, por a observação desse momento, dessa conversa, desse diálogo que aconteceu ali entre Jesus e aqueles judeus. A resposta para esta indagação, a gente volta e vamos para Lucas, capítulo 4, versículo 18, que é a luz da resposta da pergunta apresentada. Nós precisamos dessa resposta, e a resposta está em Lucas 4, a partir do versículo 18, quando o próprio Jesus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e proclamar o ano aceitável do Senhor. Ele vem com a resposta está depositada plenamente, cabalmente, completamente nele. Ele vem e traz a luz, ele traz a solução do problema da cegueira, ele vem e traz a resposta. Quando ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, quando ele está dizendo isso, ele está dizendo, o Jesus humano, o Jesus homem, está dizendo: eu opero no poder do Espírito de Deus. Ele não diz que eu opero sobre a minha capacidade humana, ele está dizendo: eu opero debaixo de uma autoridade espiritual, eu opero debaixo de uma capacidade divina, uma capacidade outorgada pelos céus, sobrenatural na minha vida. Jesus está se credenciando, se apresentando como a solução do problema que assola, que destrói, que mata a humanidade. É Ele, irmãos, é Ele. Não deixe o ouvido ficar viciado para a verdade da palavra, do Evangelho, da revelação, daquilo que Ele nos traz. Deixa o coração aberto para embebedar-se disso, para sair
da cegueira para ser alcançado. E o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele diz isso, porque ele está lendo aqui uma profecia. 700 anos antes dele nascer, um homem senta numa mesa e escreve uma palavra, e 700 anos depois, essa palavra está aqui na boca do Senhor Jesus. Ele se levanta na sinagoga, pega o livro do profeta Isaías, e ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Jesus é em hebraico, Messias, no grego, Christos, Cristo. Essas duas palavras quer dizer a mesma coisa. Messias no hebraico, Cristo no grego, quer dizer ungido para nós. É traduzido como a pessoa que foi ungida. E o ungido é a pessoa que foi selecionada, é a pessoa que foi separada, é a pessoa que foi abençoada pelo próprio Deus para cumprir uma missão delegada, outorgada, capacitada pelo Senhor da missão. Ele diz: eu sou o Messias, eu sou o ungido, em mim se cumpre a promessa de uma palavra lançada há séculos. Quando o homem peca, quando Adão e Eva desobedecem a Deus, ali já nasce a promessa que o filho da mulher pisaria a cabeça da serpente. Está se reportando a ele. Ele é o Messias, ele é o Cristo, ele é o ungido de Deus, ele é a pessoa que Deus falou: é aqui, é nele, não em outro, e nem em qualquer outro. Não há salvação em nome nenhum, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4,12. Então essa é a verdade da revelação, da credencial do Senhor Jesus. Ele me ungiu, Ele é o Messias, Ele é a pessoa eleita por Deus, pelo Deus Pai, para derramar vida sobre a morte da humanidade. Não há outro nome, não há outra alternativa. Não fique na expectativa de uma outra resposta. Ele é o ungido, Ele é o Messias, Ele é o Cristo, Ele é o separado. É nele que se cumpre o projeto de salvar o homem, o projeto eterno de Deus. Deus elegeu a pessoa de Jesus para cumprir esse plano. É nele, na pessoa dele. E ele está dizendo: porque Deus me ungiu, Deus me separou, Deus me elegeu para evangelizar, para levar o evangelho, para proclamar a mensagem do evangelho, que é a mensagem da cruz, que é a mensagem vicária, que é a mensagem da substituição, da morte substitutiva, que Ele toma o lugar. Ele me enviou a evangelizar os pobres, e aqui não é os pobres sem dinheiro, pessoas somente sem dinheiro. Aqui são os pobres de espírito, aqueles que se reconhecem carentes, necessitados, que se declaram diante de Deus necessitados do favor imerecido do Senhor. Ele me ungiu para evangelizar os pobres, para libertação aos cativos, para libertar os cativos, para romper as correntes, para romper as cadeias, as prisões invisíveis. Quantas prisões invisíveis têm aniquilado vidas? Prisões da dúvida, do temor, do pecado, da depravação, que assola nossa mente, que nos distancia do Senhor. Aqui
ele está dando a liberdade completa do cativo, do acorrentado, do prisioneiro, do escravo. Ele está dizendo: há uma forma de quebrar a corrente. Eu sou a resposta de Deus para a quebra do aprisionamento. Jesus está se colocando como sendo a pessoa, a única pessoa, para dar vista aos cegos, para trazer entendimento espiritual do mistério que está guardado em Deus. Nós precisamos ter essa percepção para ser alcançado, para ser ministrado pelo Deus que é o Messias, que é o ungido, para sermos libertos da prisão, da escravidão. Quem se considera, enxerga, quem não se enxerga doente, quem não se vê necessitado, são os sãos. E Jesus já diz: os sãos não precisam de médico, sim os doentes. Então quem se declara são e pronto, então essa pessoa está rompendo com a alternativa da solução da sua vida, de ser salvo por Jesus. E ele vai dizer no versículo 19: proclamar o ano aceitável do Senhor. E aqui não é o tempo cronológico daquele ano ali, daquele momento da história. Ele está dizendo que chegou a era do Messias. A era do Messias chegou. O comando está sendo agora transferido, dominado, está sendo entregue definitivamente nas mãos daquele que veio inaugurar a era da graça, a era da salvação das almas, pelo crer, não pelas obras, não pelas atitudes, mas pelo crer, pela disposição em avançar. É o tempo da libertação, é o tempo da vida, é o tempo em que Deus traz um novo para nós. Estamos vivendo este tempo, o tempo da graça, o tempo de sermos libertados pela verdade que traz vida ao nosso coração. Esta é a mensagem do Evangelho, esta é a mensagem que o Senhor Jesus proclamou e outorgou a nós a continuidade da manifestação, da pregação, do anunciar esta verdade. Então, ninguém pode mais, pelo menos dos que aqui estamos, apresentar como argumento diante do reino, diante de Deus, a palavra de que eu não me posicionei, porque eu não sabia. Nós tomamos conhecimento nesta noite, de uma forma didática, progressiva, para que saibamos que a cegueira nos impede, mas Ele veio, e o texto diz, restaurar a vista dos cegos. Jesus restaura a vista do cego. Eu quero ter mais um dedo de palavra com você, mas antes eu queria pedir para a equipe do louvor subir aqui comigo, por favor. E eu quero que você pense nisso, porque existe uma situação que é um presente que se oferta. Existe um quadro que ele precisa traspassar o nível do mero intelecto. Quando o povo judeu saiu escravo do Egito, saiu de debaixo da escravidão dos egípcios e caminharam pelo deserto, em alguns momentos, eles pedem para os líderes que eles gostariam de voltar para o Egito. Eles gostariam de ter de novo aquilo que eles julgavam de valor: alimento,
e casa, porque agora eles estão vivendo na dependência de Deus, estão vivendo uma experiência sobrenatural, e eles não estão prontos para isso, e não estão querendo aprontar-se, simplesmente querem abandonar o barco, querem abortar a oportunidade, e aí eles falam: nos leve de volta para o Egito. Então eles haviam saído fisicamente do Egito, mas o seu coração, a sua mente, o seu ser, a sua estrutura ainda ficara escravo do Egito. Tem muitas pessoas que já caminharam uma boa caminhada, mas o coração ainda está no Egito, ainda é prisioneiro. Há liberdade para isso, há libertação para isso. Ele pode nos libertar. Eu queria que você refletisse no que você acabou de ouvir. Eu quero voltar depois desse louvor para concluir a minha palavra. Mas eu vou fazer uma oração, e se ela expressar uma palavra que você gostaria de dizer para Deus, você pode repetir após mim. Eu a farei bem pausadamente, para que você possa refletir no que ouviu e repetir, se expressar aquilo que você gostaria de dizer para Deus, nos seguintes termos: Deus, nesta noite, neste lugar abençoado, eu ouvi a Tua palavra, e ela faz sentido para mim. Eu entendi que Jesus veio para me libertar, para me dar vida, para romper os grilhões que me detinham, e nesta noite eu sei que eu posso ser livre, e eu quero essa liberdade na minha vida. Por isso eu te chamo, assume o comando da minha vida, escreve o meu nome no livro da vida, dirige a minha vontade, guia os meus passos. Eu faço uma aliança de fidelidade com o Senhor nesta noite, de ser teu, como também quero que o Senhor seja o meu Deus para sempre. Eu creio e por isso assim oro, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que bom que Deus nos dá a oportunidade de orar e expressar nossa vontade.